Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alice. E eu sou a Yara. E esse é o Mãe de Devaneio. E hoje a gente tá aqui pra terminar a trilogia que a gente começou na terça-feira e a gente vai falar de Rua do Medo, parte 3, 1666. Mas antes, é claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos. E o filme começa já com o final do segundo, que a gente vê a Dina indo levar a mão da Sarafir pro resto do corpo dela, e na hora que ela encosta a mão com um corpo, ela começa a ter visão do passado, e a gente vê que ela quase como se incorporasse a Sarafir naquela época, 1666, pra ver o que acontece com ela. E a gente vai acompanhando ela pela cidade. Ela tem um irmão que também tem a cara do Josh, que é o irmão da Dina, e vários habitantes da cidade têm o mesmo rosto dos personagens tanto do segundo quanto do primeiro filme vivendo por lá, tanto a Kate, o Simon, o Josh, o delegado também tá por lá, todo Isso mundo só tá pra lá. ter mais empatia com os personagens, porque senão vai ficar estranho do nada. Sim, até porque eles são descendentes deles, porque eles moram em Union, e Union no futuro ia ser Shadeside, então tudo tá interligado por lá. E aqui a gente vai acompanhar a Sarafir com a convivência dela com as pessoas dessa vila, e ela tem uma boa convivência, uma boa relação com o irmão dela e com o pai dela, diferente da mãe, que a mãe dela morreu. E a gente vai ver que ela é apaixonada por Hannah, que é a, de certa forma, personagem da Sam. Eu não sei nem como que eu posso falar direito. É, porque não é o mesmo personagem, mas é como se fosse. É, aqui ela é apaixonada pela Hannah. Hannah, eu confundo. E além da relação dela com a família e com os amigos delas, tem também o Solomon Good, que é um viúvo que perdeu a mulher e a filha dele, e ele vive numa cabana isolada dessa vila, Né? Eu acho engraçado que eles são amigos, mas o pai dela ainda tem uma ilusão que um dia eles vão ficar juntos. E aí a gente vê se pode ser estranho, por causa que ela é nova e ele é velho. Mas se a gente for ver o comportamento do pessoal daquela época, é 1666, então era muito comum que jovens se casassem com pessoas mais velhas, até porque a adolescência não existia naquele tempo. Ou a pessoa era criança ou ela já era adulta. Ainda mais que a mãe dela já tinha morrido, ela já era, o pessoal meio que esperava que ela formasse uma nova família. Meu Deus. E a gente acompanha a Sarah interagindo com os amigos dela pela comunidade. Então a gente nota que eles estão organizando uma festa escondida na floresta, e para isso eles têm que buscar frutos alucinógenos na cabana de uma viúva que mora na floresta. Então, de tardezinha, vai a Sarah, a Hannah e a Lizzie, que fazia o papel da Kate no primeiro filme. E a Hannah, como a gente já falou, é como se fosse assim. E aí eles chegam na cabana dessa viúva, que o pessoal tem um pouco de medo dela, só por causa que ela convive com os indígenas que são de lá mesmo. Não indígenas, como é que eles chamam? Alguns momentos depois, Com os nativos de lá, e como ela era viúva, o pessoal já começou a falar um monte de coisa dela que não era verdade, mas elas sabiam que isso não era realmente a verdade, elas vão lá. Chegando lá, elas conseguem achar esses frutinhos que causam alucinações, é quase como se fosse a droga daquela época. É engraçado que quem fornecia lá no primeiro filme era a Kate, aqui de novo também é ela que tá atrás dessas frutinhas. Exatamente. E lá eles também encontram um livro que faz rituais e magias e invocações, e a Sarah começa a olhar, só que nesse momento a viúva chega e expulsa eles de lá, e então eles seguem pra festa. Enquanto a festa está rolando, a Hannah ela é assediada pelo Caleb, que pra quem não lembra é o ator que interpretou o namorado babaca lá da Sam no lá no primeiro primeiro filme. E de novo ele atormenta ela, e a Sarah vai impedir isso, rola uma confusãozinha tanto vergonhosa, bastante. E elas duas se afastam da floresta, na verdade, naquele canto em que elas estavam tendo essa festa, e elas se afastam. E claro, rola algumas coisas pra lá. Elas se beijam. Rola umas coisas também. Não precisa falar. Aí elas escutam um barulho de alguém que possivelmente deveria estar observando elas. Então elas se afastam de lá. E tem aquele receio, porque, claro, somos mulheres, e para aquela época era bastante proibido. Então elas meio que ficam com receio, mas mesmo assim elas não mantêm essa relação delas. E a gente vai ver que também estava observando ela era o Thomas, que é o cara mascarado lá do segundo filme. Mas só que aqui ele é bastante babaca. Exatamente, porque no segundo filme ele era bacana, o cara que interpretava o Tommy lá. Só que aqui ele veio, o antepassado dele, digamos assim, era um completo idiota, preconceituoso, bêbado e sujo. Horrível. Vou jogar fogo.
e tudo tava normal, até que as pessoas reparam que as comidas estão apodrecendo sem motivo nenhum, e o pastor Cyrus Miller, que é o pai da Hannah, ele começa a agir estranho. A gente tá vendo isso já acompanhando um tempinho, que ela diz que tá desconfiando porque o pai não parece bem, porque ele era um homem bom, muito alegre, conversava com o pessoal, e agora ele tá muito calado, conversando sozinho, até que em um culto com as crianças ele acaba tendo um surto e arrancando o olho delas, se tornando o primeiro assassino dessa maldição, que ele é citado lá no primeiro filme também. Então a cidade entra em desespero, eles convocam uma reunião para ver o que está acontecendo, e é claro, o Thomas aqui decide dizer que isso possivelmente deve estar acontecendo porque a Hannah e a Sarah estão tendo essa relação e talvez esteja trazendo algum mal para a aldeia a vila que eles vivem. Sim, e é claro, Caleb também. Caleb também, ou seja, isso vai só transformando numa cadeia de pessoal que só quer realmente fazer merda. Sim. E é claro que o Salomão aqui ele ainda tenta ajudar, falando que não é isso que eles estão pensando, mas o pessoal nega, dizendo que tem provas e tudo mais. A prova é a palavra deles. A prova é a palavra deles. Misericórdia. Então eles vão à caça das duas e eles conseguem capturar a Hannah, mas a Sarah consegue fugir. E enquanto ela retorna lá pra ver o que eles fizeram com a Hannah, ela vê que ela tá toda abatida, tá acorrentada e tudo mais. E como vingança, ela decide ir lá nessa casa dessa tal bruxa que eles falam, pra pegar esse livro de feitiços e lançar realmente uma maldição nessa vila, porque agora, se eles querem que ela seja uma vilã, ela vai ser uma vilã realmente. Então morre, diabo! Só que chegando lá, a viúva tá morta e o livro sumiu, então ela vai pedir ajuda pro Salomon. Chegando lá, ele ajuda ela, e só que logo depois também chega o pessoal para revistar a casa e ele esconde ela na despensa. E ela fica lá por um tempo, só que o pessoal tá chegando cada vez mais perto de onde ela tá e ela acaba indo pra uma gruta que fica embaixo da casa. Chegando lá, o que ela vê é surpreendente tanto pra ela quanto pra gente, porque a gente descobre que o tempo todo quem tava por trás disso era o Salomon, que era amigo dela e que literalmente todo mundo da vila gostava, e foi ele que lançou essa maldição. Ou seja, toda aquela ideia de que a Sarafia era bruxa, aquela maldição era por parte dela, na verdade tudo isso era o próprio Salomon que tinha criado. E ele defendia tanto ela, porque além de gostar dela, claro, ele sabia que não era ela porque tinha sido ele. Então por isso que toda aquela defesa dele tão forte era por causa disso. Por causa que ela vê o símbolo de ritual lá no chão, vê uma cabeça de bode cortada, acha o livro da viúva lá, e nesse momento ele vara lá e fala pra ela, explica por que ele fez isso, que ele tava cansado de tudo na vida dele dar errado, que a filha dele já tinha morrido, que a mulher tinha morrido, que ele tava pobre e que um monte de coisa, e que ele não se importava que alguns morressem pra que a vida dele melhorasse. E ele fala que quer que ela fique com ele porque ele gosta dela, só que ela se recusa a fazer isso, dá uma facada nele e sai correndo por um outro caminho que tinha dentro dessa caverna, e ele vai atrás dela. Mas só que ele consegue alcançar ela, e ele prende ela, ainda meio que corta a mão dela, e pra prender ela de vez, ainda tentando convencer ela a ficar com ele, mas ela rejeita, ele consegue quebrar a mão dela. Não, ele dá uma facada e no pulso dela, e na hora que ele vai puxar, arranca a mão dela. Ai, dá uma agonia. Ou seja, aquela parte lá da maldição em que ela arrancou a própria mão pra findar a maldição, na verdade foi pra ele. Começar a maldição. Pra começar, na verdade foi ele que arrancou a mão dela. Mas ela consegue fugir, só que é claro, o pessoal consegue capturar ela e pra tentar. Não, pior, ela vara lá na igreja. Só que ele agarra ela pelo cabelo e entrega pro pessoal falando que ele capturou ela. Sim, aqui a gente vai ver que ela e a Hannah vão ser julgados, mas para assumir a culpa, ela decide somente ela. Ela diz que ela enfeitiçou a Hannah, ela admite que foi ela que enfeitiçou, que é ela que está lançando essa maldição, esse ar sombrio e tudo mais. Tudo porque o pessoal não ia acreditar de qualquer forma. Então, para poupar a Hannah, ela decide mesmo se sacrificar. Sim, e aí antes de morrer, porque quem ainda foi enforcar ela foi o Salomon, ela falou que algum dia o pessoal ia descobrir e que essa ia ser a maldição dele. A verdade seria a maldição, porque podia não ser naquele dia, poderia ser não naquele ano, nem naquele século, mas que algum dia iam descobrir e que a verdade ia perseguir ele pro resto da vida. Então ela é enforcada, os amigos dela e a Hannah também ficam muito arrasados, e ela é enterrada embaixo da árvore onde ela foi enforcada, que foi citado no primeiro filme e no segundo filme. Só que de noite, pra surpresa da gente também, que agora a gente vai entender por que deu errado lá no segundo filme, os amigos dela cavaram, tiraram ela e colocaram aquela pedra no lugar falando: a bruxa vive para sempre, e colocaram ela lá pro meio da floresta junto com uma tiara de que tinha musgo
musgo da Hannah, que criou aquele musgo que se espalhou pela floresta e foi até no acampamento quando a gente viu no segundo filme. E com isso, com a morte da Sarah Fier, a Dina volta à atualidade dela. E com essa verdade a gente descobre que toda a geração do Nick, desde Salomon até os dias atuais, eles vêm mantendo essa maldição, esse ritual em que eles sacrificam pessoas para o diabo aqui, em certo caso. Eles sacrificam essas pessoas que no caso são Shadyside. Enquanto o Shadyside está decaindo em desgraça, Sunnyvale prospera. E isso vai se mantendo como legado de geração em geração. Sim, e aí quando termina essa visão da Dina, o delegado chega lá na floresta, mas ela consegue fugir e despistar ele, levando ele, o Josh, lá pra casa da Cyberman, e lá ela conta o que ela viu, e a Cyberman fica arrasada, por causa que ela descobre que a paixão da adolescência dela causou todo esse mal, tanto agora, em 1994, porque a gente volta pra 1994, que é o início lá do primeiro filme, e aí também em 1978, por causa que ele escreveu na pedra o nome do Thomas, então todos aqueles assassinatos no verão de 1978 foi culpa dele também, e aqueles assassinatos da moça do shopping, do pessoal que morreu em 1994, foi culpa dele, porque ele que também colocou o nome lá do Ryan, eu quero falar Rodrigues, Ryan Torres. Então eles têm um novo plano para matar o delegado e acabar com a maldição, e eles vão pro shopping para armar todo esse plano, junto com o Martin, que é um amigo do Josh. O Josh, para quem não lembra, é irmão da Dina. E o Martin, que trabalha no shopping, ele, além de ser amigo do Josh, ele não gosta do delegado, porque o delegado prende ele literalmente por nada, incriminou ele só porque ele não era grande coisa. Então eles pegam o sangue da Dina, e é quase como se fosse o plano do primeiro filme. Eles misturam lá o sangue e criam uma trilha para atrair os assassinos e acabam prendendo eles dentro das lojas. E o Nick, ele consegue chegar no shopping lá e eles derramam esse sangue da Dina nele. Então os assassinos aparecem pra matar ele, só que ele consegue alcançar a Cyberman, que tava correndo lá na hora porque ela tinha servido de isca, mas só que quando ele captura ela, a Dina se vê obrigada a tentar salvar ela e atrair a atenção dele, e no meio disso tudo ele consegue fugir. A Dina vai atrás dele e deixa o pessoal cuidando dos assassinos. E o interessante dessa cena aqui é que quando o pessoal pega o sangue da Dina, eles colocam umas armas e espirram entre os assassinos lá, e ou seja, os alvos agora serão eles próprios, os assassinos. Então o interessante daqui é a briga entre eles, porque um vai tentar matar o outro. Eu acho que é muito bacana. E ainda tem a Sam, que estava possuída lá desde o primeiro filme e amarrada, que levaram ela pra lá. Ela consegue se soltar e corre atrás da Dina e lá do delegado. Já nas cavernas, a Dina começa a correr atrás do delegado e assim atrás dela consegue alcançar, e elas brigam por lá até que a Dina consegue fazer com que a Sam desmaie, e nessa distração dela, o delegado pega uma faca e tenta matar ela, e quando ela tá pra morrer, ela consegue fazer com que ele pegue naquele coração pulsante que tem lá dentro dessa caverna, que ele tinha ido pro subsolo, e ela tava atrás dele. E ele começa a ver todos que já morreram por causa dessa maldição, e ela aproveita essa oportunidade de distração dele pra furar o olho dele, que era a única coisa que ele tinha de bonito. E aí ele morrendo, a maldição se desfaz e os assassinos lá de cima desaparecem. Então, para sair dessa caverna, elas ainda continuam até que elas conseguem alcançar um túnel, e nesse túnel dá de embaixo da casa do Nick Gould. E dentro da casa do Nick, elas veem o luxo que ele vive na casa dele. E claro, tem algumas coisas muito bizarras, tipo estátuas de bode, quadros estranhos. E tem até um quadro que é de todo o legado dele, desde o Salomon, aquele legado patriarcal. E quando elas vão sair da casa deles, elas estão em Sunnyvale e elas vão ver um acidente de carro do nada, assim. O que indica que Sunnyvale não é tão perfeita agora quanto antes, que eles eram todos perfeitos, aquela cidade era próspera justamente por conta dessa maldição que vivia no Shadyside. Sim, e aí depois disso a gente já vê nos noticiários que o pessoal da família dele está sendo acusado por tudo que aconteceu, porque eles descobriram, pegaram o livro, descobriram aquelas cavernas lá embaixo, todo o lance da maldição, e tudo ficou muito bom. Só que nos créditos finais a gente vê que tem uma pessoa que
foi lá e roubou o livro. Não se sabe quem é, mas deu uma brecha para continuação e é literalmente a diretora desse filme, ela já falou que quer expandir isso para fazer tanto os filmes quanto a Marvel, fazer tudo conectado, um assassinato com o outro, até porque mesmo esse filme tendo um roteiro original, ele é baseado nos livros do R.L. Stein, que é, como a gente sabe, 51 livros publicados, 16 traduzidos, e tem muita coisa para se fazer nisso. E de duas uma, ou essa pessoa que pegou o livro vai fazer que se repita essa história com outras pessoas, ou a gente vai ver se desenrolar outros feitiços que tem nesse livro, até por causa que o livro é gigantesco e tem muito feitiço e magia lá. E nos livros de R.L. Stein, a história aqui da maldição é um tanto diferente, justamente porque ainda leva em consideração a família Good e Fia. Só que a história vai contar que os Fias foram amaldiçoados porque condenaram por bruxaria 2 mulheres inocentes da família Good. Ou seja, a família Good amaldiçoou essa família Fia e para tentar escapar delas, eles mudaram o nome deles de Fia para Fia. A pronúncia é quase o mesmo, só muda a escrita, vai estar aqui aparecendo para vocês como era e como era e como é agora. E essa família ficou tão conhecida e cheia de side que o sobrenome delas deu nome a uma rua que é a Fear Street, que gera uma ambiguidade na nossa tradução, porque também significa Rua do Medo. E nos filmes a gente não sabe se ainda vai ter uma continuação para essas duas famílias, até porque a gente sabe que da família Fear aparentemente não sobrou ninguém, porque o Josh morreu, a Sarah morreu e o pai deles, pelo que se sabe, desapareceu na história. Então só tem os Good, mas não pode ainda aparecer algum parente distante que nunca tinha sido falado, buscando vingança e ter outra maldição. Bom, existem vários caminhos para essa trilogia, literalmente não falta história para eles adaptarem. Realmente. É verdade. E como no geral a gente gostou bastante também desse filme, e no geral a atuação do pessoal também continua a mesma, é aquilo bastante, de certa forma, normal. Não é tão bom. É bom. E o roteiro aqui também é o que surpreende de certa forma, porque aqui as coisas estão sendo bem mais explicadas e eu acho que foi isso que manteve a nossa retenção bastante, foi porque teve esse plot twist que ninguém esperava, na verdade. Sim, eu não sei se foi patetice nossa, se já tinha alguém que suspeitava do Nick e da família dele, mas eu não suspeitava por causa que ele tinha cara de besta. Ninguém nos fez de besta. Sim, porque todo, desde o primeiro filme até aqui, até grande parte, era falado que era essa maldição e todo mundo focou na Sarah Fia, porque só falavam nela e não tinha como. Desde a adolescência ele estava ajudando todo mundo, ajudou a menina, tentou matar lá o Thomas no primeiro filme. É engraçado que a gente fala aqui no início, porque o início é no segundo e o outro é no primeiro, enfim, confusão. Ou seja, no primeiro filme ele já era delegado e aí ele falou que estava do lado delas, tentou ajudar um monte de coisa, enfim, ele só nos enganou. me senti enganada. Juro, fui enganada. Achou errado, otário? A história também foi bem desenvolvida, foi uma boa jogada trazer os mesmos atores do primeiro e segundo filme, porque a gente já de certa forma tinha uma empatia por eles, e se fosse colocar atores diferentes a gente ainda ia ter que se acostumar de novo com a história, com ver a cara deles lá. A história foi bem conduzida, mesmo sendo um pouco longo, esse filme tem quase 2 horas, se eu não me engano, ou passa de 2 horas, foi um pouco longuinho, mas dá de passar. Algumas partes foram bem feitas, justamente que causaram raiva, mas raiva no bom sentido, por causa que a gente acredita tanto que aquele pessoal é tão antiquado e tão religioso a ponto de caçar pessoas só por conta da sexualidade deles, que fica boa a atuação deles, a gente realmente compra, até porque naquela época era uma coisa que acontecia, muitas mulheres eram acusadas de bruxaria e eram estupradas, queimadas, enforcadas, só por conta da religiosidade das pessoas. Realmente é interessante nessa trilogia porque saiu um pouco da normalidade que a gente está acostumado e trouxe mais a realidade das pessoas da comunidade LGBT. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Até porque se fosse um outro filme, como normalmente seria uma moça, provavelmente, que caiu na maldição, e o cara, que super príncipe encantado, iria salvar ela e tal. E aqui não, são 2 protagonistas, elas são lésbicas, e fala tanto um pouco do preconceito, não entra tanto nisso, assim, nos primeiros filmes, mas no terceiro já é muito falado, mas justamente por causa da época da parte religiosa, um monte de coisa. A única parte que eu não gostei é porque eu não sinto tanta química entre as 2 atrizes,
E a Sam, meu Deus do céu, ela é aquele tipo de personagem que eu não gosto, porque ela é muito fragilzinha. Ela cai quando corre, ela não sabe lutar direito. Ela não resolve nada da maldição, ela não enfrenta. Ela não enfrenta, tudo é a Dina que tem que ir atrás, ela que tem que pesquisar. O irmão, os amigos da Dina morreram pra salvar ela e ela fica com aquela cara de dor lá e ela me aborrece. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Mas como o filme, ele é muito bom também, assim como os outros três, a trilogia em si é bem fechadinha, assim, tirando esse gancho para uma continuação, ela tem um final redondinho, muito bacana, a gente gostou, vale a pena assistir. E agora fazendo o ranking, antes eu tinha um ranking, depois quando eu fui rever para fazer o roteiro, eu mudei de opinião. Antes, pra mim, era melhor o 3, depois o 2, depois o 1. Porém, agora, eu prefiro o 2, depois vem o 3 e aí o 1. O meu, eu fico um pouco empatada, porque considerando que o 2 e o 3 são de épocas diferentes, aí só mudam uns detalhes ou outros, mas pra mim, realmente, o segundo é bem melhor. Eu acho que é porque tem muito mais impacto. Sim. O 3 ele é muito mais emocional, muito mais psicológico. E em último vem o primeiro, porque o primeiro ele é um pouco confuso, porque tem uma cena ou outra e dá falta a gente se apegar aos personagens, a gente quer tentar entender realmente o que diabo está acontecendo. Sim, ele é algo que é necessário. Ele é bom, não deixa de ser ruim porque tá em último lugar. É como um prólogo. Ele é um prólogo bom, mas tipo, se eu fosse reassistir agora e falar qual tu quer reassistir dos três, o primeiro seria o 2, e depois pra mim seria o 3, e aí depois seria o 1. Sim. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você já assistiu, se você gostou, se você concorda ou discorda com a gente de forma respeitosa, claro. Então é isso. Tchau.